Andar pela Ilha dos Valadares é se sentir em uma cidade. Afinal de contas, o que é preciso para viver bem se encontra por aqui. Tem escola para as crianças estudarem, farmácia e posto para cuidar da saúde, supermercado e comércio para comprar o que preciso for. E se na sua casa não houver terreno para plantar frutas, não há problema. Frutaria tem de sobra. Por isso, só vai à parte continental quem trabalha para o lado de lá ou quem quer. Mas apesar disso tudo, nós estamos falando mesmo é de um bairro de Paranaguá. O maior deles, é verdade. A ilha é tão grande que chega a ser mais populosa do que vários municípios próximos. Por aqui vivem cerca de 30 mil pessoas, mais gente do que há em Morretes ou em Antonina. Devido ao seu tamanho, mesmo sendo um bairro, a Ilha dos Valadares é dividida em outros 3 bairros, 7 de Setembro, Vila Bela e Itiberê. Mais uma das diversas curiosidades da região. Isso tudo a torna tão especial que tem mais cara de Paranaguá do que o resto da cidade. E pensar que no começo de tudo e até a década de 50, nada mais era do que uma colônia de pescadores. A construção da passarela que liga o Valadares ao continente foi um marco histórico que mudou por completo o bairro. Isso porque, se antes poucas pessoas viviam aqui devido à dificuldade de acesso, depois que foi erguida essa estrutura, na década de 80, isso facilitou o ir e vir dos moradores, principalmente a pé. Por isso, muitas pessoas que trabalhavam com algo relacionado ao porto decidiram se mudar para cá devido à proximidade. Ou seja, foi a passarela, essa estrutura aqui, que começou a moldar a Ilha dos Valadares como conhecemos hoje em dia. Antigamente, em 76, eram ainda casas de madeira, simplesinhas, bem casa de pescador mesmo. Depois, com a passarela e com essa facilidade de ir e vir à cidade e à ilha, as pessoas começaram a se interessar em vir morar aqui, começaram a construir. Construíram casas muito boas, casas bonitas. E o que nós vemos hoje com essa evolução, então tem 40 anos, de 76 até hoje, exatamente 40 anos, essa evolução se deu justamente por essa facilidade. A passarela é tão fundamental para a região que é quase sinônimo de Ilha dos Valadares. A imponência da sua estrutura faz com que seja impossível não pensar nesse local sem associar o vai e vem de milhares de pessoas todos os dias. Afinal de contas, por mais que o rio Itiberê seja encantador, sem essa passarela seria impossível que tanta gente fosse de um canto ao outro diariamente. E assim, pudesse nos fazer um pouquinho de inveja de poder morar nessa maravilha de local. A ilha tem até mesmo uma culinária singular. O siri metido à besta é apenas um dos diversos pratos típicos daqui. Se ele foi inventado ou não em outro lugar, pouco importa. Foi na Ilha dos Valadares que se tornou, além de delicioso, uma comida que mostra bem o estilo parnanguara de ser, brincalhão. Como se não bastasse, o Valadares tem uma importância ainda maior para a região culturalmente. O fandango, dança típica espanhola, desembarcou no Paraná quando imigrantes desse país se mudaram para cá. Em contato com indígenas e caiçaras que habitavam o litoral do estado, ganhou uma cara própria. Experimente fechar os olhos e apenas escutar os sons dos instrumentos de fandango. Independente do seu gosto musical, logo se dará conta que a perna começa a balançar, o pé a batucar. Contagiante por natureza, o fandango quase deixou de existir na década de 60. O interesse pela televisão era maior e aos poucos foram deixando de surgir fandangueiros. Mas graças à garra de alguns expoentes da cultura parnanguara, sobreviveu. Uma das razões para isso é o trabalho realizado no projeto Mandiquera. Nesse local, uma oficina ensina para bolsistas a importância do ritmo e também da construção da rabeca, instrumento indispensável para a música. E na hora de colocar a mão na massa, quer dizer, ou melhor, na madeira, todo cuidado é pouco. Os alunos aqui, pelo menos, eles passam por esse processo, né? De conhecer em que lado está sendo cortada a madeira, de que forma está sendo cortada a madeira e que madeira é, né? No caso aqui, a gente utiliza madeiras mais duras para as laterais, né? E as madeiras mais macias para o tampo. E a forma com que ela é cortada, né? Se ela é cortada radial, ela vai ter os frisos mais alinhados, né? Se ela é cortada assim, mas dessa forma aqui, ela fica com os veios aparecendo dessa forma aqui, né? Mais desenhado, né? Então,
tudo isso daqui influencia no som, né? O fandango faz parte desse meio, dessa cultura toda e uma parte essencial, né? Como não só a questão do fandango como música, mas como parte dessa cultura de música, construção de instrumentos, jeitos de ser e fazer. Então, e além de uma cultura do Parnanguara e do litoral, uma cultura nossa, de todos os brasileiros, né? Titulada como patrimônio material brasileiro. Então, o que a gente pode fazer é tentar, através dessas ferramentas, dos instrumentos, manter isso acontecendo dessa forma natural pela comunidade, né? E não importa se você é de Paranaguá, vive ou não na Ilha dos Valadares. O fandango é contagiante. Várias dessas pessoas vieram de outras cidades para aprender a construir a rabeca e assim manter viva a chama do fandango. As rabecas são usadas em bailes como o que acontece no mercado de café a cada 15 dias. Nessas oportunidades, as noites de sábado transformam o local. Os mais jovens e mais experientes dançam juntinhos ao som dos fandangueiros. A iniciativa de promover esse baile veio do grupo do Mestre Romão. Avô do Luiz Carlos, o Mestre Romão, junto com o seu sangue, passou aos seus descendentes a importância do fandango. Assim como em outros estados a gente tem uma cultura típica de cada região, o fandango é nossa cultura. Muitas vezes não valorizada como deveria ser, né? A importância do baile é justamente para confraternizar, fazer como acontecia o fandango de verdade, né? Antigamente, que era nos mutirões, enfim. Então é importante manter, ainda mais agora que depois de 2012 a gente recebeu o título de patrimônio imaterial pelo IFAM, né? Então cada vez mais fortalecer essa cultura que é tão nossa, tão regional e tão importante, né? Devido ao fandango, às suas belezas, à passarela, ao insulano, ou por tudo isso, a verdade é que a Ilha dos Valadares tem um charme único. É como se, de alguma maneira, um local tivesse vida. Não a vida das pessoas que moram lá, mas a sua própria alma. Um espírito benevolente e alegre. Na verdade, pensando bem, não é você que escolhe nascer ou se mudar para a Ilha dos Valadares. É ela, através dos seus encantos, como o mar de lá ou suas estreitas ruas, características de um local que acomoda bem as pessoas, é que te escolhe para morar aqui.